Olá, vamos começar então a aula número 8 e vai ter bastante coisa sobre números hoje. Nós vamos recordar resultados que já são conhecidos sobre os números inteiros, mas vocês vão ver que tem sempre alguma novidade, alguma coisa que vocês não tinham pensado antes. As definições de divisor, par, ímpar, primo, isso nós já fizemos em aulas anteriores, não vai ser necessário agora rever, ok? Então, os resultados que seguem não vão ser provados, tá? Isso daí é um aviso. E se fossem, nós teríamos que fazer um curso sobre isso, tá? Porque eles não são fáceis de provar, são resultados conhecidos. Quando vocês vão olhar e falar, mas não estou mais no ensino fundamental, mas ok, mas vai provar isso daí. Tem um trabalho e é bonito, são bonitas essas demonstrações. Tá? Então, o primeiro é o algoritmo da divisão, ok? Vocês lembram dele, né? Sejam A e B inteiros com B diferente de zero. Eu vou fazer a divisão de A por B, então já a exigência que B é diferente de zero. Então, existem inteiros Q e R, tais que A se escreve como BQ mais R, e o R tem que ser maior ou igual a zero e menor do que módulo de B. Tá? Por que eu tive que pôr módulo aí? Porque o meu B pode ser negativo, ok? Então, o resto sempre está entre zero e módulo de B. Ok. Além de que existem o Q e o R satisfazendo essa igualdade, uma característica importante desse resultado é a unicidade do Q e o R. Esse parzinho Q e R, ele é o único parzinho que faz isso com essas propriedades aí, né? Que satisfaz essa igualdade, com o R ficando maior ou igual a zero e estritamente menor que módulo de B. Ok? Esse Q é o chamado quociente, R é o resto da divisão. Então, vamos fazer alguns exemplos. 13 é 4 vezes 3 mais 1, ok, nada aí, não é? Eu estou dividindo 13 por 3, tá? Então, o resto é 1 e o quociente é o 4. Agora, se eu dividir menos 13 por 3, o que acontece? Aí, ó, olha aqui como vai mudar o quociente, né? Vai virar menos 5, tá? E o resto 2, ok? O 13 dividido por menos 3, aí é bem parecido com o 13 dividido por 3, né? A única coisa que eu tenho que fazer é fazer o quociente com o sinal de menos. O resto fica igual. E o menos 13 na divisão por menos 3 também é parecido com o menos 3 na divisão por 3, ok? Vai ficar 5 vezes menos 3 mais 2. O resto vai dar 2. Ok? Então, tem um pouquinho de novidade aí para ver os negativos, tomar esse cuidado. Bom, definições de MDC e MMC. O que é MDC? Máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre A e B é o maior inteiro entre os divisores comuns de A e B. Okay? E o MMC é o mínimo múltiplo comum, é o menor inteiro entre os múltiplos comuns positivos de A e B. Tá? Então, essas são as definições. E agora, duas proposições importantes. A primeira, na verdade, a primeira é uma proposição, a segunda é um teorema. Tá? Qual que é a diferença? Quando a gente chama de proposição, é um teorema, mas não é tão importante assim. Quando recebe o nome de teorema, geralmente é um resultado importante. E esse ainda recebe o nome de teorema fundamental da aritmética. Tá? Então, ele é importante. Mas vamos primeiro aqui à proposição. A proposição é a seguinte, vamos pegar um primo P e A e B inteiros. Então, se P divide o produto AB, P divide A ou P divide B. Eu coloquei essa proposição antes do teorema porque a gente usa essa proposição para provar o teorema fundamental da aritmética. Tá? Na demonstração do teorema fundamental da aritmética é usado isso e mais algumas outras coisas, mas basicamente, se vocês tiverem isso aqui, vocês conseguem fazer. Tá? E também é bonita essa demonstração. Qual é o teorema fundamental? É que todo número inteiro positivo pode ser escrito como produto de números primos. E, além disso, essa fatoração é única, a menos da ordem dos primos. Ok?
Então, que todo número inteiro positivo pode ser escrito como produto de números primos é alguma coisa que a gente tem na cabeça fácil. Que esta fatoração é única, um pouco menos. Tá? O que quer dizer isso de que a fatoração é única? Vamos lá, por exemplo, 156, né? Como é que eu fatoro 156? É 2 multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 13. Ok, fizemos conta. Se eu, em vez de apresentar assim, trocar a ordem dos primos que estão lá, tá? É a mesma fatoração, tá? Só que está trocada a ordem dos primos. Então, o que é importante na fatoração, que é a unicidade dela? O 2 comparece 2 vezes, então o 2 tem que comparecer 2 vezes aqui. Tá? Ou seja, se você escrever com potência, o 2 vai ser ao quadrado, o 3, e o 13 com potência 1. Tá? Então, para calcular o MDC de dois números, A e B, ou a gente usa o algoritmo de Euclides, que também provar que o algoritmo de Euclides funciona é outra demonstração bem bonitinha que dá para fazer, tá? Nós não vamos fazer, mas é bacana, eu sugiro para os interessados irem atrás disso, porque é bem bonitinho. Então, ou a gente usa o algoritmo de Euclides, ou usa a decomposição em primos. Tá? Vamos fazer um exemplo com as duas para ver o que acontece. Ó. 270 é 2 vezes 3 ao cubo vezes 5. E 252 é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, multiplicado por 7. Como é que eu acho o MDC entre esses dois números? Eu olho aqui, é máximo divisor comum, né? O MDC. Mas tem que ser um divisor comum. O 2, para ser divisor dos dois números, precisa estar com potência 1, certo? Porque ele não pode dividir o número 270 se tiver potência 2. Então, ele só pode estar com potência 1. Então, o 2 vai aqui com potência 1. O 3, para dividir os dois números ao mesmo tempo, tem que estar com potência 2, né, que é a menor delas. Então, está aqui 3 ao quadrado. E o 5 tem que estar com potência 0, porque o 5 nem aparece aqui embaixo. Né? Então, não entra o 5 e não entra o 7. Então, só entram os divisores comuns e com a potência menor que aparecer entre as que aparecem no número A ou no número B. Se a gente usar o algoritmo de Euclides, como é que faz? Faz a divisão, 270 por 252, o quociente dá 1, o resto 18. Aí eu pego esse resto, 18, e refaço aí a divisão de 252 por 18. Tá? Vou fazer outra divisão. Aí aqui deu 14 e o resto deu 0. Quando eu cheguei no resto 0, acabou. Se eu não tivesse chegado no resto 0, eu ia ter que fazer outra divisão, mais um passo. Mas eu cheguei no resto 0. E aí, qual vai ser o MDC? Vai ser o último divisor que eu usei, né? Foi o 18, então vai dar 18. Ok? Então, esses dois métodos a gente usa indistintamente. Dependendo do que for mais fácil com os dados que você tem ali na hora, né? Então, a fórmula para achar o MDC e o MMC, uma vez que você tem a decomposição em primos, é o que eu estou colocando aqui. Tá? Mas, para facilitar, não parece que facilita, porque essa fórmula ficou enorme, mas facilita, na verdade. O que eu vou fazer? Eu vou decompor o A e o B com os mesmos fatores primos. Bom, mas quem disse que eles têm os mesmos fatores, os mesmos primos envolvidos, né? Não tem, mas quando não tiver, eu vou admitir colocar a potência 0. Tá? Então, por exemplo, se o primo P1 não aparecesse no A, não fosse um primo que aparece na fatoração do A, eu iria colocar o N1 igual a 0. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. O A e o B estão decompostos como potências de primos, com os mesmos primos, tá? P1, PK primos, e os expoentes, NI e MI, inteiros não negativos, quer dizer, 0 pode. Eu estou admitindo que o 0 vai poder, ok? Aí, qual é a fórmula? Aí o MDC vai ser o mínimo expoente entre os dois que aparecem, ou no A ou no B. Então, P1 elevado ao menor expoente com o qual P1 aparece,
No A aparece com N1, no B com M1, vou pegar o menor, em todos os casos. E o MMC vai ser o produto dos primos com o maior expoente em que aparece em cada caso. Então, vamos fazer um exemplo, porque é bem melhor do que olhar para a fórmula. Ó, o 270 e o 252. Se eu fizer a decomposição que o teorema me dá, o teorema fundamental da aritmética, do 270, em primos, eu não vou colocar o 7, tá? Porque o 7 não é primo que divide 270. Eu só estou colocando aqui porque o que me interessa é achar o MDC e MMC entre esses dois números. Então, aí eu vou colocar todos os primos que aparecem em um e em outro, mas com a potência correspondente, né? Mesma coisa, no 270 aparece o 5 como primo, né? Um fator primo 5 elevado a 1. O 5 não aparece no 252, então eu coloco o 5 elevado a 0, ok? Então, aí como é que eu faço? Então, todos são os mesmos primos com as suas respectivas potências, admitindo que pode ser 0. Então, como é que eu decido qual é o MDC? Bom, eu coloco o 2 na potência menor, o 3 na potência menor, entre as duas que aparecem, o 5 na potência menor, que aqui é 0, e o 7 na potência menor, que é 0 também. Então, dá 18. Tá? O MDC deu 18. E o MMC, como é que eu faço? É o contrário, né? Eu vou pegar a outra, a potência maior que aparece. Então, 2 está elevado a 1 e a 2. A potência maior é 2, então é 2 ao quadrado. 3 ao cubo ou ao quadrado? Eu coloco ao cubo. 5, potência 1 ou potência 0? Eu coloco 1. 7, potência 1 ou potência 0? Eu coloco 1. Então, dá 3.780. Agora, reparem que se eu multiplicar esses dois números, o MDC e o MMC, o que vai acontecer? Vai aparecer os dois, o 2 com a potência menor e com a maior, o 3 com a menor e com a maior. Então, é a mesma coisa que se eu multiplicar os dois números originais. Tá? Então, o produto do MDC com o MMC tem que dar o produto de A com B. Ok? Então, isso daí é bastante usado para achar o MMC, porque você acha o MDC e daí depois acha o mínimo múltiplo comum. Aqui um exercício que pode ser dado em sala de aula, tá? É o seguinte, nós temos um aparato aqui. Esse objeto que tem a foto aqui, ele existe de fato. Tá? Então, como é que funciona? É uma engrenagem, tem as 3 rodas dentadas estão ligadas. Quando eu giro esse botãozinho aqui, as 3 giram, tá? E agora, o que eu sei dessas rodas dentadas? A vermelha tem 30 dentes, a amarela tem 48 dentes e a azul tem 20 dentes. Tá? A pergunta é, quantas voltas da roda azul são necessárias para que as 3 rodas voltem à posição inicial? Reparem que tem uma flechinha aqui. As 3 agora estão na posição inicial, com a flechinha para cima. A hora que a gente começar a rodar aqui, essas flechinhas vão ficar em posições completamente diferentes e em algum momento elas vão estar de volta, as 3 na posição para cima. Então, a pergunta é, quantas voltas da roda azul eu preciso para que as 3 voltem à posição inicial, tá? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. O que acontece? Uma volta da roda vermelha, para ela voltar à posição inicial, a roda vermelha tem 30 dentes. Então, para a roda vermelha voltar à posição inicial, eu preciso ter passado 30 dentes. Bom, mas se eu passar 60 também funciona, se eu passar 90 também. Então, para a roda vermelha voltar à posição inicial, eu preciso ter passado 30 dentes ou um múltiplo de 30. Para a roda amarela voltar à posição inicial, eu preciso ter passado 48 dentes ou um múltiplo de 48. Para a roda azul voltar à posição inicial, mesma coisa. Eu preciso ter passado 20 dentes ou um múltiplo de 20. Então, quando é que as 3 voltam
para a posição inicial ao mesmo tempo quando o número de dentes que passaram for um múltiplo comum de 20, 30 e 48. E quando é que isso acontece? A primeira vez que isso vai acontecer, quando você tiver o mínimo múltiplo comum entre esses três números, 20, 30 e 48. E qual é o mínimo múltiplo comum deles? É 240. Então, qual é a resposta? Agora vamos lembrar qual era a pergunta? A mesma pergunta era quantas voltas a roda azul tem que dar? Ah, e não quantos dentes passaram. Ok. O que eu sei aqui é quantos dentes passaram. Foram 240 dentes. Bom, mas quantas voltas da roda azul? Bom, então é 240 dividido por 20, que é o número de dentes da roda azul, que dá 12. E é essa que é a resposta. Bom, sobre números inteiros, sobre números primos, a fatoração em números inteiros, a fatoração de um número grande é bastante difícil. Tá? É claro que tem programas muito eficientes para isso, mas por mais eficientes que sejam, eles são lerdos, demora muito. E é graças a essa demora, né, na fatoração de números grandes, que a segurança da internet é mantida. Tá? Porque o que a gente usa na internet para criptografar depende, né, quebrar essa criptografia, que é o código, né, que está sendo usado, depende de você fatorar um número que, na verdade, vai ser produto de dois primos, mas é um número enorme. Então, se você demora para fatorar esse número, não dá tempo, né, de um hacker ou um invasor quebrar o código. A comunicação já acabou, já foi, já se passaram anos até você conseguir fatorar o número. Então, não tem, mesmo que você tenha acesso a ele, né? Então, a nossa segurança está baseada nisso, numa corrida, assim, porque a gente não tem algoritmos que consigam fazer fatoração num tempo bom, vamos dizer, tá ok? Um tempo e rapidamente. E essa é uma questão em aberto da computação, né? Será que a gente consegue fazer isso ou não? Não se sabe se ser mais rápido o suficiente para a coisa toda ficar perigosa, né? Por exemplo, e também a mesma coisa com primo, conhecer primos grandes também é um problema difícil de resolver. Se você procura na internet, você vai saber qual é o maior primo conhecido. Então, até janeiro de 2017 é este aqui. 2 elevado a 74 milhões e umas coisas, menos 1. Tá? Esse número tem mais de 22 milhões de dígitos. Ok? Imagina, 22 milhões de dígitos. Então, se eu quiser escrever esse número, vai dar mais ou menos um livro com umas 10 mil páginas para escrever esse número. Estou supondo que numa página caibam uns 2.000 caracteres, por aí. Tá? Então, um livro de 10 mil páginas para escrever o número. Esse número é um chamado primo de Mersenne, né? Os primos de Mersenne são da forma 2 elevado a p menos 1, onde p também é um primo. Okay? Então, esse é um primo de Mersenne. Nem todo número da forma 2 a p menos 1 é primo, isso não é verdade. Tá? Mas alguns são, apesar de que os primeiros, se você for tentando, 2 ao quadrado menos 1, 2 ao cubo menos 1, 2 a... Você vai tendo primos, né? Mas não é verdade sempre que isso daí vai funcionar. Ok. Ainda sobre números primos, o teorema que prova que existem infinitos números primos, a demonstração famosa que tem é do Euclides. Né? Então, faz tempo e é uma demonstração muito bonita. Então, eu vou fazer ela para vocês. Tá? O que eu quero provar é isso, que existem infinitos números primos. Então, qual foi a ideia do Euclides? Ele faz uma demonstração por contradição. Como é que é uma demonstração por contradição? Você nega o que você quer provar e daí tenta chegar numa bobagem, né? Numa contradição, num absurdo, numa coisa que não, você sabe que não é verdade. Ok, então, vamos lá.
que é negar o que eu quero provar? É supor que tenha finito, exista um número finito de números primos. Aí eu escrevo os números primos que existem, P1, P2 até PK. Pronto, só esses e mais nada. Então, estou supondo que o conjunto dos números primos é finito. E aí é essa sacada do Euclides. Considere esse número n aqui, que é o produto de todos e soma 1. O produto de todos os primos que existem, né, porque ele está supondo que só esses existem, e soma 1. Ok. Aí vamos olhar. Tem que ter um número primo que divida esse número esse número que o Euclides colocou aqui. Produto dos primos mais 1. Tem que ter um número primo que divide esse número. Ok. Mas esse primo, então, ó, ele vai dividir o P1, P2 até PK somado com 1 e também vai dividir o P1, P2 até PK, porque ele é um dos PI. Né? Se ele é um número primo, ele é algum desses daqui, porque não tem outros. Mas se divide P1, P2 até PK somado com 1 e também o P1, P2 até PK, ele divide a diferença desses dois. E qual é a diferença desses dois? É 1. Então, conclui-se que esse primo tem que dividir 1. Isso é uma contradição. O primo não pode dividir o número 1. E acabou a demonstração. Tá? É bem bonita essa demonstração, né? Espero que vocês concordem com isso. Eu acho ela muito bonitinha. Ok? Bom, alguns problemas ainda estão em aberto sobre números primos, né? Se existem infinitos primos de Mersenne, né? Que é aqueles primos lá da forma 2AP menos 1 com P'. Se existem infinitos pares de primos gêmeos. Primos gêmeos são primos que diferem, cuja diferença é 2, né? Por exemplo, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19. São primos gêmeos. Não se sabe se tem infinitos primos gêmeos ou não. Então, por esta aula era isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.